Para a glória de Deus, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. O pastor me fez o convite mais uma vez para trazer o estudo da manhã na escola dominical. E eu me lembro que da outra vez eu disse que fui dormir, era 2 horas, o pastor ontem fui dormir, era 1h15. Olha aí. Eu passei minha visão ontem quando nós saímos da igreja. Mas graças a Deus que o Senhor já tem colocado no meu coração. E eu trago para os irmãos hoje um estudo que vai nos ajudar a conhecer o que temos que fazer para conhecer melhor a Deus. Situações que nós devemos praticar e entender para poder conhecer melhor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela tem como título: ouvindo, escutando e praticando a palavra de Deus. Ouvindo, escutando e praticando a palavra de Deus. Então, o primeiro texto que nós vamos ler, eu peço aos irmãos também que me ajudem, porque eu vou precisar até que seja feita a leitura de alguns textos. Vou pedir para os irmãos também colaborar fazendo a leitura. Vamos abrir em em Marcos 4:24. Marcos 4, capítulo 4, versículo 24. E ele diz o seguinte: em seguida nós vamos abrir em Deuteronômio 30, capítulo 20. Mas vamos ler agora o livro de Marcos, que diz: e disse-lhe: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-ão ainda acrescentada a vós que ouvis. Nós vamos pegar essa primeira parte do texto que diz: ouvir, atendei ao que ides ouvir. Jesus falando: atendei ao que ides ouvir, ou melhor dizendo, atentai no que ouvis. Jesus queria dizer: atentai, prestai atenção, escuta o que eu vou falar, atentai ao que ouvis. Então eu disse que o título do estudo dessa manhã seria ouvindo, praticando, escutando e praticando a palavra de Deus. Então o primeiro ponto é: para que a gente conheça melhor ao nosso Deus, nós temos que ouvi-lo, ouvir Ele falar, seja através da sua palavra, seja através da mensagem na igreja ou de uma música, mas o importante é ouvir a palavra de Deus. Então o primeiro ponto, nós temos que ouvir para conhecer melhor a Deus. Tem que haver uma comunicação entre você e Deus. Deus fala e você ouve, mas isso não quer dizer que você, ouvindo, esteja entendendo o que Deus está falando, porque você pode estar simplesmente ouvindo e entrando no ouvido e saindo pelo outro ouvido. Então você não está entendendo o que o seu Senhor está falando. Então por isso que o Senhor diz: atentai, ouvir a minha palavra. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 20, eu vou pedir para que o irmão Cláudio leia. Deuteronômio 30, 20. Tem também um outro ponto que faz parte dessa lição. O irmão Cláudio pode ler em voz alta. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém. Aqui o Senhor falando mais uma vez, Ele diz: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele. Então nós vemos aqui no início que nós temos que ouvir o nosso Deus falando. Mas além de ouvir, como eu disse, se você ouvir, você pode estar ouvindo e pode não entender o que está sendo falado. Está entrando no ouvido e saindo por outro. E nesse outro texto que nós lemos, nós vemos aqui o seguinte: que além de ouvir, nós temos que escutar, ou melhor, entender. Não adianta você ouvir Deus falar se você não entende o que Deus está falando. É necessário que você entenda, que o seu espírito esteja pronto para ouvir a palavra de Deus e entender
entender a palavra de Deus. Então, por isso que o Senhor diz: dando ouvido à minha voz e apegando-te a Ele, ouvindo a palavra do Senhor, mas também praticando, entendendo o que o Senhor está falando. Não é verdade? Porque eu posso falar aqui muitas coisas, os irmãos ouvirem, mas também não entender nada do que eu falei. Não é isso, irmão Cláudio? Se eu chegar para ele e dizer: Cláudio, aí Cláudio entendeu alguma coisa? Não. Ele ouviu. Qual foi o versículo agora? 30, versículo 20. Ele ouviu, eu falei para ele: parará. Ele ouviu, mas não entendeu nada. Porque tem que ouvir e entender, escutar. Ouvir e dar ouvido. Não apenas ouvir, mas ouvir e dar ouvido à palavra de Deus. E outro ponto também que nós podemos verificar está em Josué 22:5. E ele diz: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que meu servo Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andei em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele, e os servis de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Então esse versículo aqui vai dizer um outro ponto. Nós ouvimos, nós temos que ouvir e estudar, e ouvir e praticar. Tendo cuidado, porém, de guardar com diligência os mandamentos da lei do meu servo Moisés, que o meu servo Moisés vos ordenou, que ameis ao Senhor o vosso Deus. Quer dizer, você vai ouvir, você vai entender e você vai praticar. Então, meus irmãos, essas três palavras, ouvir, entender, praticar, elas têm que andar juntas. Tem que haver uma sintonia. Uma vem na sequência da outra. Você primeiro ouve, você depois entende, aí você começa a praticar. Porque você só pode praticar o Evangelho depois que você entende o Evangelho. Depois que você conhece a quem escreveu o Evangelho. Não é verdade? Então tem que haver uma sintonia, tem que haver uma sequência dessas três palavras para que o servo do Senhor possa conhecer a Deus. A primeira e a principal tarefa que temos como os filhos de Deus é conhecê-los. Então, a partir do momento que você se converte ao Senhor Jesus e tem Ele como Senhor e Salvador, então você tem a obrigação de conhecer. Porque quando eu vou viver, ou quando eu vou pregar o Evangelho, eu falar do meu Senhor, se eu não conheço o meu Senhor, não é verdade? Então eu tenho que conhecê-lo. Então essa é a principal tarefa daqueles que conhecem e recebem Jesus como o Senhor e Salvador. E um dos meios em que podemos ter conhecimento do nosso Senhor é justamente ler, estudar, ouvir e praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Aí sim, quando você lê, você ouve, você lê, você entende, você escuta e começa a praticar a palavra de Deus, esses são os meios que você tem para conhecer o seu Deus, o nosso Deus, através da sua palavra. Então nós vamos ver aqui alguns pontos em destaque aqui, para que a gente conheça melhor a Deus. Como nós vimos aqueles 3 versículos do início, que cada um falou com um ponto de ouvir, entender e praticar, nós vamos ver agora, dando a sequência, de conhecendo a Deus. Nós temos que ouvir, vamos conhecer a Deus ouvindo a palavra dele. É impossível alguém receber conhecimento sem que tenha havido alguma forma de comunicação. Não é verdade? Como eu dei um exemplo aqui, eu falei com o Cláudio, eu comuniquei com ele, mas ele não entendeu, porque eu falei, na verdade eu não falei nada, né? Eu apenas murmurei aqui. Então tem que haver comunicação entre o servo de Deus e o seu Deus. Se não houver comunicação, como é que você vai conhecer a Deus? Você tem que falar com Deus, você tem que ouvir Deus também falar. Então há uma comunicação entre duas pessoas. Um fala e o outro escuta. Na verdade, aí sim, você pode conhecer a Deus. Então, ouvindo a palavra de Deus, você vai conhecer a Deus. Ele se dá a conhecer a seus filhos. Um dos meios é ouvir a leitura da palavra de Deus. Muitas vezes, um texto bíblico é lido, ouve-se uma voz lendo e pouca coisa é absorvida.
Muitas vezes acontece na igreja, o pastor está pregando aqui a palavra, os irmãos estão ouvindo, mas o pensamento está longe. Alguns irmãos, não estou julgando aqui ninguém. Alguns irmãos estão ouvindo, mas o pensamento está longe. A sua atenção está desviada para outra coisa. Então você está ouvindo, mas não está entendendo a palavra de Deus. Então você não vai sair daqui edificado, nem aprendendo, nem conhecendo ao seu Senhor, porque você apenas está sendo apenas ouvinte. Não está dando atenção à palavra de Deus. Então, um dos meios que temos que conhecer a Deus é ouvindo a palavra dele. E quando nós estamos na igreja, justamente, temos que vir aqui com esse objetivo de ouvir, de entender, para poder a gente ser praticante da palavra de Deus e saber o que é que o nosso Deus quer para nossas vidas. Qual a mensagem que está sendo transmitida ali naquele momento. Então nós só vamos poder isso se nós ouvir e entendermos a palavra de Deus. Certa vez, falando aos seus discípulos, Jesus fez referência a isso. Queria que os discípulos ouvissem e entendessem a palavra dele. Aí a gente pode ver em Marcos, vou pedir mais uma vez que o irmão Claudio leia, Marcos capítulo 8, os versículos de 13 ao 18. É quando Jesus, falando com os seus discípulos, vai ter aqui aquilo que nós estamos falando, que precisamos ouvir e entender a palavra de Deus, que está sendo falado. Deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais e não tendes pão? Não considerastes nem compreendeste ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouves, e não vos lembrais. Pronto. Nós vemos aqui, Jesus falou para os discípulos que eles tivessem cuidado com os fermentos aqui de Herodes, como está aqui na minha Bíblia. Ele estava falando justamente para os discípulos não se contaminar com as práticas que eram praticadas daqueles povos, daquela região. Só que os discípulos entenderam outra coisa, entenderam que ele estava falando do pão material, que eles haviam esquecido. Por isso que eles estavam perguntando: será que ele está falando porque não esquecemos, como foi que o irmão Claudio deu, fermento, né, irmão Claudio? Não foi isso? Então o que acontece? Jesus falou, os discípulos ouviram, mas não entenderam o sentido da palavra, do que Jesus estava transmitindo para ele. Por isso é aquilo que falei aqui. Às vezes o pastor está pregando numa igreja, a pessoa está ouvindo, mas não está entendendo, porque ele está apenas ouvindo, mas não está escutando, ele está dando atenção à palavra de Deus. Então, para que a gente possa conhecer Deus, nós temos que ouvir, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Em Apocalipse 2,7 também diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, vamos conhecer a Deus se a gente der ouvido à palavra dele. Nós temos que estar sempre atento à palavra do Senhor para poder ouvir. Agora vem o segundo ponto. Nós falamos aqui no início ouvir, mas também ouvir e escutar, ou melhor, ouvir e entender. De tudo que ouvimos nesta vida, nada é mais importante do que a palavra de Deus. E por isso ela merece toda a nossa atenção. Nós temos que ouvir e também escutar a palavra de Deus. Às vezes podemos ouvir uma grande quantidade de palavras e mesmo assim não perceber nada do que está sendo anunciado. Mas quando escutamos, estamos prestando toda a atenção àquilo que ouvimos, porque cremos que se trata de algo muito importante. Deus tem muitas coisas para nos dizer, seja ensinando-nos, incentivando-nos, corrigindo-nos, instruindo-nos e exortando-nos. Devemos estar atentos para não perder nada do que Ele nos fala. Existe uma promessa de Deus, existe uma promessa de bênção para aquele que ouvir a palavra de Deus.
que está em Provérbios 8:34, que diz: feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Então, feliz o homem que dá ouvido à palavra de Deus. Ouvir e escutar. Então, esse é o segundo ponto que nós temos que praticar para conhecer a Deus. Além de ouvir, temos que ouvir e escutar, entender a palavra de Deus. Ainda falando nesse ponto de ouvir e escutar, temos aqui uma passagem da Bíblia que está em Amós, quando o profeta falou: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Observe aí que o profeta disse: enviarei fome sobre a terra, mas não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Daí os irmãos imaginam, os irmãos podem pensar na importância que é essa palavra na vida da pessoa. A palavra de Deus, ela tem ensinamentos práticos diários. A palavra de Deus, ela não fala só da salvação de Jesus Cristo, não fala só como Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas ela também tem ensinamentos práticos para nossos nosso dia. E se a gente colocar em prática, nós vamos ser pessoas santificadas e edificadas na palavra de Deus. Eu até aqui já falei de um versículo bíblico de que eu há muito tempo tomei ele na minha vida, que está em Tiago, que diz: todo homem esteja pronto para ouvir. Veja aí, tardio para falar e tardio para se irar. Passei esse versículo para o irmão Adnan também, e ele gostou muito, porque traz ensinamento prático para a sua vida. Ouvir. Todo mundo esteja sempre pronto para ouvir a palavra de Deus, que possa vir através do pastor, que possa vir através da leitura da palavra de Deus, que possa vir através do irmão que chega para você e lhe dá um versículo, mas tem que estar sempre com o ouvido atento à palavra de Deus. E agora tem um outro versículo que toca muito em meu coração, e eu estou procurando observá-lo mais diligentemente. É aquele quando o Senhor falou para o seu servo Jó, quando ele se apresenta, o diabo se apresenta perante o Senhor, e ele diz: viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Esse versículo está falando muito à minha mente nesses alguns dias, e é um dos versículos também que pretendo eu tomar para a prática diária da minha vida. Então, voltando aqui ao texto: feliz o homem que me dá ouvidos. Então, igreja, nós temos que ouvir e estar atento à palavra do Senhor, para que possamos saber quando o Senhor está nos corrigindo, quando o Senhor está nos exortando, quando o Senhor está nos ensinando, quando o Senhor está mostrando o caminho. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor: Senhor, mostra-nos o caminho, mas o nosso ouvido não está atento à resposta de Deus. E muitas vezes Deus fala e nós não ouvimos a Ele, ou quando ouvimos não entendemos, porque nós estamos com o coração voltado para a palavra de Deus. Então é preciso estarmos atentos à voz do Senhor. Um outro ponto que podemos ouvir e destacar aqui para conhecer melhor a Deus é ouvir e obedecer. Ouvir é importante, entender é importante, obedecer mais ainda. Você começa ouvindo, você começa entendendo, aí depois você começa praticando. Para que esse ouvir seja de alguma utilidade, é preciso que haja obediência. E obediência é também preciso para que se continue ouvindo. Então, para que a gente possa ouvir, nós temos também que obedecer. Porque não adianta você ouvir a palavra de Deus e não obedecer. O que é que você está fazendo? Às vezes nós dizemos ao Senhor assim, quando oramos: Senhor, seja feita a tua vontade. Oramos a Deus, falamos com Deus, Deus escuta e faz a vontade dele. Aí quando Deus faz a vontade dele, o irmão reclama: poxa, não era isso que eu queria. Mas meu irmão, você disse: seja feita a tua vontade. Quando Deus respondeu, falou para você: a minha vontade é essa. Você não está pronto a cumprir a palavra de Deus. Você ouviu, mas não obedeceu. Não é verdade? Então nós temos que ouvir, mas também temos que obedecer a palavra de Deus.
Porque muitas vezes acontece que quando nós oramos, se pedindo seja feita a tua vontade, na verdade no coração daquela pessoa que está orando, ela já está com a vontade já definida. Ela diz, Senhor, seja feita a tua vontade, mas no coração dela já está com a vontade já definida. Eu quero dessa maneira. E ela espera que Deus responda daquela maneira. Aí quando Deus responde de outra maneira, aí a pessoa fica com raiva de Deus, ou fica com raiva do seu irmão, ou então faz o que ela estava já no coração a fazer, e não faz o que Deus disse. Aí depois ela vai, quebra a cara, porque ela desobedeceu a palavra de Deus, porque ela ouviu e não praticou. Então nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Moisés nos ensina claramente isso. Em Deuteronômio 5, 1, chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje te falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumpri-lo. Ouvi, Moisés dizendo aqui, o Senhor falando através de Moisés, ouvi os estatutos para que aprendais e cuideis em cumpri-lo. Então a importância do cumprimento da palavra de Deus, a importância do ouvir e obedecer a palavra de Deus. É bom ouvir, mas melhor ainda, e vai agradar melhor ainda a Deus se você ouvir e cumprir o que Deus determinou. Imagina você numa empresa e chega o seu chefe e diz: olha, faz isso aqui. Você escutou, mas não faz de outra maneira. Você desobedeceu uma orientação do seu chefe. Assim mesmo acontece na vida do crente quando você ouve e você não pratica o que você está ouvindo. Então Moisés falou isso para o povo: olha, escuta, aprende e pratica a minha palavra. Não seja apenas ouvinte, mas praticante também da minha palavra. E assim vocês vão poder me conhecer melhor quando vocês começarem a praticar aquilo que eu falo para vocês. Então a expectativa dele era de que o povo, ao ouvir a palavra, não apenas captasse a mensagem, mas também obedecesse. E no capítulo seguinte, no verso 3, ele lhes assegura que, se obedecerem, serão abençoados. Ele diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus aos pais. Então, aqui já tem até uma promessa para aqueles que ouvem e praticam. Vocês serão abençoados, vocês receberão de Deus o cumprimento daquilo que você queria. Se você pede, Deus responde e você faz, vocês serão abençoados com aquilo que você pediu. Seria muito bom que todos nós fizéssemos nossas as palavras de Samuel, quando disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não é verdade? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu já parei para pensar nessa passagem aqui, quando o servo do Senhor diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu fico imaginando, eu queria dizer assim para Deus: Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Dizer assim, e ouvir a palavra de Deus dizer: servo meu, atenta a minha voz, ouve a minha palavra. E o Senhor fala assim, através da palavra. E nós podemos entender quando o Senhor fala, se estivermos com o coração voltado para a palavra de Deus. Ainda continuando, diz: deixa eu voltar aqui. O apóstolo Tiago também fala. O apóstolo Tiago diz que de como é insensato aquele que ouve a palavra, mas não obedece. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. Vê só que coisa interessante. Tornar-nos praticantes da palavra, não somente ouvintes, para não enganar a nós mesmos. A quem é que nós vamos enganar se nós apenas ouvimos e não praticarmos? É a Deus? Não, meus irmãos, ninguém pode enganar a Deus, não.
Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra. O Senhor sonda o coração do homem e conhece a sua verdadeira intenção que está dentro do coração. Então ninguém consegue enganar Deus. Então, além de ouvir, se nós ouvirmos e não praticarmos a palavra de Deus, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos enganando a Deus, é a nós mesmos. Porque nós estamos ouvindo e nós estamos dando atenção à palavra de Deus. Ainda continuando, ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto, pois assim mesmo se contempla e se retira para longe e se esquece de como era a sua aparência. Amém? Esse versículo também é muito interessante. Então, meus irmãos, nesse ponto, nós temos que aprender a ser praticante da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Um outro ponto que nós temos que observar para conhecer melhor a Deus é ouvir e crer. Crer na palavra de Deus. Então, outro elemento essencial para quem ouve a Deus é a fé. Nós temos que ter fé naquilo que Deus fala. Nós temos que ter fé na palavra de Deus, que nós andamos com ela debaixo do braço. Além de ouvir e praticar, outro ponto importante para você conhecer e agradar a Deus é você ter fé. Fé naquilo que você está vivendo, fé naquilo que você está falando, fé naquilo que você está praticando dentro da palavra de Deus. Precisamos crer naquilo que estamos ouvindo. O autor da carta aos Hebreus afirma que a razão por muitos israelitas, porque muitos israelitas haviam deixado de entrar na terra prometida, foi porque não deram ouvidos à palavra de Deus. Então, uma coisa que podemos aprender aqui é que quando nós não damos ouvir à palavra de Deus e não cremos nela, nós perdemos a bênção. Não é verdade? Você pode ouvir, mas se você não tiver fé para receber aquilo que Deus está falando para você, meu irmão, você vai perder a bênção que você está procurando. Deus quer, quando olhar para você, para mim, Ele quer ver fé. Ele quer encontrar no teu coração fé, para que a fé agrade ao coração de Deus, para que você receba aquilo que você está buscando. Então, além de ouvir, você precisa também crer que Deus está falando com você. Você precisa crer que aquela palavra vem de Deus e que ela é resposta para a tua oração. Então nós temos que estar atento ao ouvir quando Deus fala e crer que Deus está falando ao teu coração. Então nós não podemos apenas ser ouvindo, mas temos que ser praticantes. Nós temos que crer e ter fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se nós formos apenas ouvintes e não praticantes, nós estamos, como já disse, enganando a nós mesmos. Ainda em Hebreus capítulo 2 diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Está vendo? Porque a palavra de Deus tem que vir acompanhada pela fé. Que adianta você conhecer o Deus Todo-Poderoso? Que adianta você conhecer a palavra do Deus Todo-Poderoso se você não demonstrar fé na palavra dele? Você só está enganando a você mesmo. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Romanos 10, 14. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então aí temos mais uma vez a importância do ouvir a palavra do Senhor. E o outro ponto, e o último ponto do estudo dessa manhã, o que nós temos que fazer para conhecer melhor a Deus, que é ouvir a sua palavra, ouvir, escutar e praticar. O outro ponto é ouvir e receber a palavra de Deus. Ouvir e receber. Ouvindo a palavra em fé e obediência, estaremos recebendo a verdade que nos conduz a um crescente conhecimento de Deus. Então, ouvindo a palavra em fé e em obediência, nós estamos recebendo a verdade que nos conduz ao conhecimento de Deus.
Algumas caíram em pedregais, outras em rochas, e outras em espinhos e outras em boa terra. E aquela que caiu em boa terra foi a que deu fruto, porque ela foi recebida com alegria no coração. Ela foi entendida, ela não foi só recebida, não foi só ouvida, ela foi ouvida, foi entendida, creu, quem recebeu creu e começou a praticar a palavra de Deus. Então essa palavra que foi semeada na boa terra, que foi recebida por aqueles que ouviram a palavra de Deus, por aquele que ouviu a palavra de Deus, ele recebeu com bom grado. E mesmo quando vir a tribulação, as tentações, ele vai permanecer fiel, porque ele recebeu essa palavra por meio da fé. Porque essa palavra não caiu em espinhos, essa palavra não caiu em rochas, em pedras, porque para que não tivesse raiz, mas ela caiu na boa terra, a raiz cresceu, a semente deu fruto e ela permaneceu firme, porque ela recebeu a palavra do Senhor com alegria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes, isso está em Provérbios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Filho meu, se aceitares a minha palavra e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, e procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Filho meu, no início, se aceitares as minhas palavras, isto é, filho meu, se receberes, se você receber a minha palavra e guardar os meus mandamentos e ser atento à palavra do Senhor e ouvir a sua voz, então, e buscar a Deus com toda a sabedoria, você não vai ser apenas ouvinte, você vai ser um praticante da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que conhecer ao nosso Deus. E nós só vamos conhecer ao nosso Deus se nós dermos ouvido a palavra dele, se nós praticarmos, se nós crermos e se nós obedecermos a palavra de Deus. E acima de tudo, se nós recebermos ela com alegria no coração e deixar ela crescer dentro da gente. Aí sim, você vai conhecer melhor ao Deus que está falando na tua vida. Por isso, meu irmão, o estudo de hoje é ouvir e entender a palavra de Deus, para que você possa ser praticante dessa palavra. E para a gente encerrar, a conclusão que eu fiz desse estudo, eu escrevi aqui o seguinte: para conhecermos a Deus, é preciso ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir somente não é bastante, não é o bastante. Temos que escutar, ou melhor, entender o que Deus fala, seja pela leitura ou pela palavra ouvida na igreja. Quando ouvimos e escutamos a palavra, então podemos recebê-la, crer e praticar, fazendo com que outras pessoas também possam ouvir e escutar a palavra de Deus. No final do palavra, no Provérbios capítulo 4, é um fechamento que estudo que o Senhor está ensinando essa manhã. Provérbios capítulo 4, se você quiser ler. Está lendo aí? Pode ler. Provérbios capítulo 4, o Senhor diz assim: ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecermos a prudência. Pois dou boa doutrina, não deixei da minha lei, porque eu era filho, tenro, na companhia do meu pai, e único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retém no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Amém. Então, ouve, filho meu, a instrução
do teu pai. Então, aqui é o Senhor falando mais uma vez, ouve. Então, está dentro do estudo aqui que nós fizemos, ouvir. Ouve a instrução de Deus. Porque nós ouvindo, nós quando ouvimos a instrução de Deus, a palavra de Deus, então nós não vamos, e quando não somos apenas ouvintes, mas praticantes, nós vamos passar essa instrução a outras pessoas que estão aqui na conclusão que fiz desse estudo. Quando ouvimos e estudamos a palavra de Deus, então podemos recebê-la, crer e praticar, fazendo com que outras pessoas também possam ouvir e estudar, não é verdade? Quando você ouve, entende e pratica a palavra de Deus, começa a praticar, pregar e viver na sua vida a palavra de Deus, você está fazendo com que outras pessoas também escutem a palavra de Deus. Está fazendo com que outras pessoas conheçam a palavra de Deus e conheçam o Deus que escreveu a sua palavra aqui. Então a tua vida vai ser uma vida de testemunho, vai ser uma vida que vai ser sal e luz por onde você passar. Então a importância de você ouvir e praticar a palavra de Deus, além de você agradar a Deus e ter conhecimento de Deus, é que você vai passar isso para as outras pessoas, no teu trabalho, na tua casa, no convívio com teus amigos, na igreja também. Você vai passar esse conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento que você ouviu, que você recebeu, que você entendeu e começou a praticar. Então, meus irmãos, o estudo desta manhã foi em cima disso. Nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Nós temos que estar não sendo apenas ouvintes, mas praticando a palavra de Deus, para que isto faça você crescer e também crescer aqueles que estão ao seu redor. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então nós estamos no meio de pessoas que estão atentas às suas atitudes, às suas palavras. Aquilo que você aprendeu, se você está praticando, aquilo que você ouviu de Deus, se você está colocando em prática, se você está guardando. Então, há pessoas que vão dizer, muitas vezes eu já escutei pessoas dizer, e outros irmãos, tem um crente, aquilo ali, está vendo, na igreja é um santo, mas fora da igreja, Deus me livre, eu já ouvi pessoas dizer. Porque as pessoas estão, porque aquele irmão está sendo apenas ouvido, mas não está sendo praticante da palavra de Deus. Então, meus irmãos, para encerrar, não vamos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas vamos ser também praticantes. Vamos entender quando o Senhor fala e receber essa palavra do Senhor com alegria no coração da gente, quando o Senhor falar nas nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra ao pastor agora. Amém, irmãos, muito bom. E eu fiz algumas anotações referentes a esse estudo e quero concluir os minutos finais através destas anotações que eu fiz. Título da lição: Aprender a conhecer o Senhor. Título da lição: Aprender a conhecer o Senhor requer para a tua vida e para a minha três coisas. Requer, primeiro, ouvi-lo. Segundo, entender o que se ouve. Como muito bem colocado pelo irmão Osinaldo, muitas vezes estamos ouvindo, os olhos chegam a estar, mas não está entendendo. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Concorda? Entender. Segundo. E terceiro, praticar, viver. Fazendo esses três, você está imediatamente conhecendo o Senhor da tua vida. Coisa linda, né, irmãos? Aí você pega inúmeros textos bíblicos que fazem referência a esses três: ouvir, entender e viver. Coisa maravilhosa. Isso significa conhecer o Senhor mais do que sentar numa cadeira e ser um mero frequentador de igreja. E isso a gente tem trabalhado, irmãos, aqui. Por exemplo, hoje eu não dou mais doação em dinheiro para ninguém, nem para
instituição de crente eu dou em dinheiro, doação. Não dou mais. Porque a coisa lá fora está feia, irmãos. Você quer que as coisas mudem lá fora? Seja você o exemplo. Se você não for exemplo, como é que você vai querer que os outros tenham exemplo? Faça a tua parte e as pessoas vão ver e vão querer fazer conforme o teu exemplo. Outra coisa que eu anotei: conhecer a Deus, primeiro daquela essência que eu acabei de falar: ouvir, entender e praticar. E conhecer a Deus exige comunicação. Quando eu quero conhecer uma pessoa, é necessário que o quê? Esteja me comunicando com ela, esteja em convívio com ela. Concorda, irmãos? Não se conhece ninguém sem conviver. Não se conhece ninguém sem se comunicar. Porque a comunicação é o efeito do desnudar, mostrar sentimentos, características, questões psicológicas. Então eu necessito me comunicar. Quando eu me comunico, e eu louvo a Deus por Deus ter me dado graça, de que quando eu estou me comunicando com a pessoa, já dá para ter um retrato dessa pessoa. Imagina viver com essa pessoa. Só se comunicar já dá para ter um retrato. Imagina conviver. Conhecer é necessário comunicação. E Deus estabeleceu 2 tipos de comunicação para a nossa vida cristã. Então, se eu quero conhecer Deus, eu tenho que exercer a comunicação. E os 2 exercícios da comunicação são oração, eu falo com Deus, e logo Ele fala comigo também, e a leitura da palavra. Oração e leitura da palavra, eu estou me comunicando. E o terceiro, volto a repetir: se eu oro, se eu leio a palavra, logo eu sou praticante. Muito bem colocado pelo irmão Osnaldo. Senhor, me abençoa naquilo, me dá a resposta. Deus dá a resposta. Aí você, Senhor, mas não era essa a resposta. Poxa. Então, meu irmão, o que você quer? Querido, o que Deus responder, apenas descansa no Senhor. Ele tem o melhor para a tua vida. Não estabelece que é do teu jeito. Porque se for do meu jeito, meu irmão, tem que ser do jeito de Deus. Ele não respondeu? Te dou graças, Senhor, pela tua resposta. Porque quando Ele fecha uma porta, é porque Ele quer abrir outra lá na frente. Aí você vai ficar triste porque a porta fechou aqui. Comunicação, ler Bíblia e oração é deixado pelo Senhor. Importante: o verdadeiro conhecimento de Deus é revelado através de uma atitude. O verdadeiro conhecimento de Deus é revelado através de uma atitude. Qual é? Viver. Só isso. Viver. Se eu vivo, que é a prática, logo, de fato, eu o conheço. Louvado seja o nome de Jesus. Não viver, irmãos, não venha dizer, não, mas eu o conheço. Você está vivendo? Se vive, conhece. Se não vive, está apenas ouvindo, saindo pelo outro ouvido e não está adiantando em nada. Porque conhecer a Deus envolve a essência dos 3 pontos: ouvir, entender e praticar, que é viver. Como é que eu sei que conheço a Deus? Simples. Como está a tua vida lá fora? Só isso. A começar de ontem, louvado seja o nome de Jesus. A começar dentro da tua casa. Você conhece a Deus começando dentro da tua casa. Como é que está ali o teu convívio com teus filhos, com a tua mulher, com a tua mãe, com o teu pai, com os teus, enfim, aqueles que participam lá da tua casa. Como é que está esse convívio? Como é que tu estás exercendo esse convívio? Conhecê-lo é viver. Esse irmão Osnaldo está inspirado mesmo. É 1h15 da manhã, né, irmão Osnaldo? Esse negócio está bom. E para terminarmos, irmãos, só alguns pontos. Deus tem muitas, o que foi falado pelo irmão Osnaldo.
Eu estou só pegando bagagem que o Senhor está botando no meu coração. Eu estou aqui, estou enaltecendo o que o Senhor inspirou em nós. Deus tem muitas coisas a nos dizer, falou João Rosmar, pois Ele sabe o que precisamos aprender. Eita, que coisa linda! Ouve, Deus tem muitas coisas a nos dizer. É fato isso, irmãos? É muito fato. Muitas. Porque Ele sabe o que precisamos aprender. E esse aprendizado, irmãos, está escrito na Bíblia. Deus, quando nos fala, Ele vai nos falar para 3 objetivos. Correção. Ele sabe quando precisamos ser corrigidos. E logo Ele vai falar para sermos corrigidos. Exortação. Ele sabe quando precisamos ser exortados. Você está ali, filho, valendo, está o seu pai, meu filho, estou com você, está te exortando. Vai que eu estou na tua vida, isso mesmo, continua assim, exortação. E admoestar. Admoestar quer dizer, você está passando por um momento difícil, o Senhor diz, eu estou contigo. Eu sou o teu escudo, a tua fortaleza, o teu socorro. Deus tem muitas coisas a nos dizer nesses 3 elementos, irmãos. Correção, tem pessoas que só gostam da admoestação, da exortação, mas da correção não. A correção é uma bênção do Senhor na minha vida e na tua vida, porque a correção é o único elemento do falar de Deus que nos leva a crescer. Você sabia disso? Porque corrigir, irmãos, é eliminar defeitos. Logo, se os defeitos estão eliminados, eu cresço, amadureço, me elevo. Concordas comigo? Por isso que não pode, irmãos, faltar. Imagina se Deus só ficasse te exortando e te admoestando, sem corrigir teus defeitos. Sabe o que ele ia fazer? Tu ia ser uma desgraça. Porque aonde não há correção, há desgraça, irmão. Você sabia disso? A terrível situação de ir para o fundo do poço. Por isso o Senhor diz, eu corrijo o filho a quem amo. E você sabe por que Ele corrige? Porque Ele não quer te ver no fundo do poço. Por isso, quando o Senhor estiver te corrigindo, baixa a tua cabeça e se submete à correção do Senhor, porque Ele está fazendo isso para o teu bem. São os 3 elementos do falar de Deus. Imagina, irmão, só está corrigindo, tu tens teu filho, é a mesma coisa também que só corrigir. Aí Deus pega, equilibra, corrige, mas também exorta, corrige, mas também admoesta. Imagina tu só ficar com teu filho. Sabe o que a Bíblia diz? Ele vai ficar com raiva de ti. Fez coisa boa? Diz, parabéns meu filho. Fez coisa boa? Coisa maravilhosa. É você, ó. Deus faz isso contigo, irmãos? Constantemente. E o contrário, fica só exortando teu filho no erro. Coisa boa, meu filho, parabéns pelas coisas boas. E ele no erro, e você sem corrigir. Aí você fica passando a mão na cabecinha dele, ele todo errado. Sabe o que vai acontecer? Ele vai piorar. Exorta, corrige, admoesta. É o que o Senhor faz comigo. Uma das coisas que o irmão falou, a Bíblia tem ensinos diários para a nossa vida. Quer crescer, irmãos? Lê tua Bíblia todo dia. Está passando por questões, lê a Bíblia que ela vai ter tudo para a tua vida. Não lê a Bíblia, é difícil. O servo está ouvindo o Senhor. Quando é que o servo está ouvindo o Senhor? Quando ele obedece. Eu estou ouvindo Deus, de fato. Eu só sei quando obedeço. Se eu obedeço, significa que eu estou ouvindo a voz dele. A obediência é a característica que prova que eu estou obedecendo. Para aprender, é necessário ouvir
e praticar. Para eu aprender as coisas de Deus, eu preciso ouvir e praticar. Se eu ouço e pratico, logo eu vou desfrutar das bênçãos dele. Entendes? Ouviu, praticou, ouviu, entendeu, praticou, resultado, desfruta das bênçãos dele. E por fim, irmãos, quando não se pratica, logo se esquece. Como o irmão Ronaldo falou no texto de Tiago, é como contemplar-se diante do espelho. Quando você sai diante dele, esquece a tua imagem. Quando não se pratica o que Deus está ensinando, logo você vai se esquecer, irmãos. É óbvio isso. Quando alguém sai, o camarada se formou em graduação para medicina, é médico, no ensino. Se ele não exercer a prática no hospital, ele nunca vai ser chamado de médico. A prática me leva a aprender de fato e de verdade, irmãos. Então, quando não se pratica, logo se esquece. E ao se esquecer, não pode viver. Se eu me esquecer, eu vou viver o quê, irmãos? Entendes? E quando é que eu me esqueço? Quando não pratico. Quando é que eu posso viver? Quando pratico. Se não pratico, não vivo, irmão. É óbvio. E assim, meu amado, essa foi a lição do irmão Rosinaldo, inspirado por Deus. E a essência é aprender a conhecer o Senhor, Tito. E a essência, quando é que eu aprendo a conhecer o Senhor? Ouvindo, entendendo e praticando. Aonde? Dentro da igreja? Fora da igreja. Dentro da igreja é uma coisa linda, irmãos. Os caras querem, irmãos. Se Deus é bom, né, irmãos? Jesus continue abençoando o irmão Rosinaldo. O que Deus quer, irmãos, vida. Por isso que eu cuido muito da minha vida para não viver de aparência. A aparência não funciona diante de Deus. E ele focou isso de forma veemente quando ele falou de sepulcro caiado, bonito por fora, feio por dentro. Eu tenho que ter cuidado com isso. Mas uma coisa é certa: se ouve, entende e pratica, não vive de aparência. Tenha cuidado com sua vida, irmãos. Porque Deus é o que conserta você, o que fala contigo, é o que te ensina. Não é a igreja que te ensina, irmãos. Não é o pastor que te ensina, são os irmãos que é Deus, irmãos. Se você quiser. Se quiseres, diz o Senhor, comerás o melhor dessa terra. Deus, amado e querido, obrigado. Porque como é bom ouvir tua palavra, Senhor. Palavra que nos corrige, que nos exorta, que nos ademoece. Muito obrigado, porque o segredo de fato espalhado em toda a tua Bíblia, toda a tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, o segredo é ouvir, entender e viver. O segredo. Oh Senhor, quando este segredo é existente na vida de cada um dos irmãos, eles desfrutam do teu melhor, porque a palavra é tua. E tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que tu prometes, tu cumpres. É tua palavra, Senhor, e eu te agradeço. Abençoa o culto. Abençoa, Senhor, este momento para a glória do teu nome. É assim que nós te pedimos, enriquecidos diante do teu aprendizado, diante do teu ensino, enriquecidos, te louvamos em nome de Jesus. Amém.